Olá, amigas e amigas do blog Calçadão. A gente está aqui em mais uma transmissão especial nesse momento que estamos fazendo essas transmissões todas, cada um na sua residência, né, mantendo a quarentena, que é a única coisa importante e de fato que tem que ser feita agora, né? Estamos aqui com a Manu Aquino, do MST. Olá, Manu, beleza? Olá, boa tarde para todos aí, para quem está nos assistindo. Um prazer o convite aqui. Estamos aqui com o Leonardo Sacramento, que é professor, pedagogo, trabalha no Instituto Federal e também no município, né, Léo? Isso, exatamente. Prazer estar aqui e obrigado pelo convite, cara. Que legal. Estamos esperando ainda para ver se o Fábio Sardinha entra no link, também vai representar a POSP. Enquanto o Sardinha não entra, a gente está tocando aqui. Vou começar pelo Léo, e depois passar a bola para a Manu. A nossa intenção aqui é discutir um pouquinho em relação à educação, né? As aulas foram suspensas, o Estado de São Paulo suspendeu as aulas, o município, os institutos federais também, mas tem grandes dúvidas sobre isso, né? Primeiro, o calendário foi suspenso ou o calendário não foi suspenso? Vai ser necessário fazer aulas à distância ou não? Como é que isso está? Ô, Léo, dá para nós a posição do município de Ribeirão Preto. O que você sabe a respeito da suspensão das aulas do município? O que é que está sendo colocado de fato sobre isso? Bom, as aulas, elas não foram suspensas, as aulas presenciais foram suspensas. Então, num primeiro momento, o município, até pela proximidade partidária entre prefeito e governador, o prefeito mais ou menos seguiu, ou procurou seguir os decretos ali que foram emanados pelo governador. Então, no primeiro momento, o município ele suspendeu as atividades presenciais, mas não suspendeu os dias letivos. E está tentando criar um sistema virtual pelo Google, WhatsApp, enfim, qualquer aplicativo, né, que os professores consigam enviar e acompanhar as atividades realizadas pelos alunos e pelas famílias, porque o município tem educação infantil. Então, na educação infantil, mais ou menos ficou a cargo das famílias a aplicação de algumas atividades aos alunos. Então, como não houve a rede de ensino brasileira ela é muito federalizada, digamos assim, né? As redes têm uma autonomia relativa muito grande, até mesmo na pandemia, para gerir o seu próprio sistema. Então, cada rede resolveu de uma determinada maneira, e eu penso que no final de tudo isso, muito provavelmente, assim como aconteceu com o HN1, o Conselho Nacional de Educação tem que se debruçar sobre como que esse imbróglio será resolvido. Então, a princípio, as aulas no município, o calendário está correndo, Léo, e as atividades à distância estão acontecendo, é isso? Isso, até o dia 5. Aí, provavelmente, parece que está marcada uma reunião quarta-feira entre as entidades, Conselho Municipal e Secretário Municipal de Educação, porque há uma intenção, como eu disse, pela proximidade partidária entre prefeito e governador, de seguir o último decreto do governador João Dória, de antecipar recesso, férias, etc., até mais ou menos final de abril. Sim. Hoje, Ricardo, hoje o Nogueira deu, né, uma declaração no município já sinalizando a provável continuidade mesmo no recesso das aulas, e que nos colocam várias questões, assim, no momento de muita incerteza, como bem disse o Sacramento, quais vão ser as medidas após, né, esse período que nós nem temos a dimensão concreta ainda de quanto tempo será de fato, né? E nos coloca uma problematização também, né? Qual é o papel e a função social da escola? Quando a gente pensa nessas questões que estão muito colocadas, não só na área da educação, como na saúde em geral, a própria questão do acesso da população. Então, quando a gente pensa, né, nesses meios que nos facilitam, como nos estão facilitando aqui para manter o diálogo no blog, mas a gente tem uma exclusão digital muito grande na população, principalmente de baixa renda. Então, também, mais uma vez, as desigualdades se colocam, né,
e gritam nesse momento mesmo da pandemia, elas estão acentuadas também, né, nesse sentido. E como é que está? A gente vai entrar depois um pouquinho na questão do Estado, que também o Leonardo já adiantou, né? Deu férias e vai ter o recesso. No Instituto Federal parece que hoje o calendário foi suspenso. Acho que oficialmente sai amanhã, mas foi suspenso hoje por tempo indeterminado. Há uma discussão muito grande nos IFs a respeito do que os professores vão fazer nesse tempo. Alguns diretores gerais e os reitores estão conversando em dar para os professores que vão estar com atividades remotas a preparação de aulas à distância, porque parece que a proposta está rolando por aí é que quando voltarem às aulas presenciais, 40% da reposição nos ensinos superiores e 20% no integrado vão ser feitos à distância. Essa é a proposta inicial que rolou, pelo menos nos grupos em que eu faço parte. Como é que está a questão da educação nos assentamentos, Manu? Primeiro diz para a gente como é que funciona, porque acho que muita gente não tem essa informação, e como é que está isso agora na questão da pandemia? Como todo o Brasil, o MST está fazendo várias orientações de parar todos os tipos de atividade, né? Isso inclui também a questão das escolas. Então, as grandes aglomerações, nossos atos políticos, atividades. Seguimos ainda na produção de alimentação saudável, né, para toda a população e com várias medidas também de doação de alimentos nas periferias, né? Mas a educação no campo, primeiro, ela não é legitimada em São Paulo. Então, o governo estadual não existe uma política pública estadual que reconheça a educação do campo. Essa é uma briga nossa do MST há muitos anos aqui no governo do estado. Então, o que nos dificulta, inclusive, é pensar quais são as especificidades dessas escolas, né, num momento como esse. Se você não tem uma política pública que defina que são as populações do campo e quais são as especificidades dessas escolas, nos prejudica também muito nesse sentido. E nós temos, desde 2011, uma campanha, né, de fechar escolas é crime, que nos últimos 21 anos foram 80 mil escolas fechadas no campo brasileiro, né? Então, se a gente pega os dados de 2002, né, a 2010, é uma média de 3 mil escolas fechadas. Então, acho que esse momento, né, nos exige pensar qual é a função social da escola, promover debates como esses e muita radicalidade no que é o serviço público, né, da educação, da saúde. Mas nós, como todos, né, orientamos o zelo pela nossa militância, pela nossa base social e estamos com todas as atividades paralisadas nesse momento, Ricardo. Léo, você como participante da Aproferp aqui no município, mas também participa do sindicato do Instituto Federal, qual é a sua posição em relação ao que está sendo tomado agora? Primeiro, a questão de imediatamente já fazer atividades à distância, com toda a problemática, com toda a situação de dificuldade que os alunos têm de acessar esses mecanismos. Primeiro, e depois também um perigo muito grande do ponto de vista jurídico de abrir esse espaço, né, de maneira sem um estudo. E como é que você vê tudo isso? Depois, agora, essa proposta de fazer atividades à distância no retorno das aulas, que ninguém sabe quando será esse retorno. Qual que é a sua visão a respeito disso? Bom, a minha visão inicial sobre tudo isso é que deveria estar sendo aplicado um dispositivo da LDB que rediscute a quantidade de dias letivos em função de calamidade e de epidemias. Isso está explicitado na LDB. E que, a bem da verdade, nós não deveríamos estar discutindo isso, muito provavelmente fazendo uma live para um outro assunto. E acredito muito mais em como que as pessoas vão sobreviver nessa pandemia com um governo que aplica políticas neoliberais em meio ao caos, né? Provocando ainda mais. E na verdade, assim, como as redes elas são bastante autônomas, infelizmente, eu não sei se isso em tese é felizmente porque segue a Constituição, mas talvez num país de 5.500 municípios, com uma desigualdade abissal, regional, de classes, né? Talvez isso não seja tão mais interessante quanto foi pensado na Constituinte de 1988. Então, a bem da verdade, eu penso que nós deveríamos estar com as atividades suspensas, que as escolas até poderiam ser um centro, né, de apoio às políticas públicas de saúde, né, como vacinação, como informação, né,
porque há escola em todos os bairros, né? Quer queira ou não, há escola em todos os bairros, e que, bem da verdade, nós não deveríamos estar fazendo essa discussão, não só porque está abrindo um precedente muito perigoso sobre educação à distância, ainda que também na LDB há possibilidade de educação à distância em casos de calamidade também, mas o fato é que nós temos uma desigualdade tal, como foi falado aqui, que torna esse tipo de modalidade, pelo menos na perspectiva universal, impossível. Enfim, eu acho que é uma discussão completamente equivocada e que, a bem da verdade, acaba reproduzindo um pouco a lógica do governo de polarizar as atividades econômicas contra as políticas de saúde e a vida. Manu, há uma preocupação grande por parte dos professores, porque tem uma pressão, o Leonardo colocou muito bem isso aí, uma pressão do governo em completar os tais 200 dias letivos de qualquer maneira, inclusive empurrando aí a questão da educação à distância, sem estudo, sem preparo e sem nada. É muito perigoso, o Leonardo abriu isso aí. Como que a gente pode conversar com esses professores agora, assim, e também há uma angústia dos professores e há uma demanda dos alunos, né, por informação, uma demanda das famílias que nessa hora estão em quarentena. Como que os professores podem, ao mesmo tempo, ajudar nesse processo de discussão com as famílias, com os alunos, de participar dessa rede de solidariedade que todo mundo está precisando criar, e, ao mesmo tempo, dar um recado de que o caminho que os governos estão tentando fazer com a educação é um caminho equivocado, errado, que não deveria estar sendo feito? Primeiro que é um governo que age na pior surdina do mundo, né? Então, essa medida contra os trabalhadores de cortar, né, a possibilidade de salários pelo Estado foi feita de madrugada. No meio do carnaval, ele lançou um decreto que, no nosso caso, nos atinge muito, que foi acabar, né, com a coordenadoria que gerencia o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é o PRONERA, né, que nos acessa a cursos. Então, é uma forma muito escusa da gente pensar como ele age, né? Nós temos muita rede com professores universitários, né? Então, a gente realiza todos os anos, agora no mês de abril, a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. E nós estamos usando, né, esses meios sociais que digitais agora para tentar fortalecer essas redes com os professores. Então, fazendo boletins, pensando em fazer atividades como essa, né? Então, reuniões com os grupos universitários, professores universitários, que é onde mobiliza, por Skype, para tentar também não desatualizar esses momentos de reflexão de pauta. Então, eu acho que também é um desafio para a sociedade como um todo agora, como que esses canais digitais agora são instrumentos, né, de politização, são instrumentos de articulação política e de conspiração que esse momento nos exige. Então, acho que isso vai nos trazer outro tipo de reflexão também de qual é o uso que a gente dava para essas ferramentas que estão disponíveis, né? Eu acho que esse é um caminho também de criar esses grupos, de pensar em passar informações, e a escola tem acesso, né? Eu, por engano, inclusive, fui colocada no grupo de WhatsApp de uma escola municipal de Ribeirão, que uma professora criou para gerenciar as informações com as mães e os pais dos filhos. Eu tive que explicar umas 4 vezes que eu não era mãe, mas acabei conversando com ela porque era muito interessante a iniciativa, né? De como que ela, né, nessa rede dos estudantes, da turma dela, conseguia também desmistificar muita coisa que tem atrás dessa pandemia que a gente está vivendo. E a escola se coloca como um papel, como o Sacramento disse, fundamental, né? E uma potencialidade por estar em todos os bairros. Então, nós vemos em vários estados as medidas também, né, de doação de alimentos, né, da merenda escolar, como que essa população que já é fragilizada, né, economicamente, socialmente, em vários âmbitos, a escola pode ser uma centralidade também, né, um locus de contribuir agora para que essas desigualdades não se agravem mais nesse período. Léo, a gente está vendo aí a importância do SUS, né? Esse debate a respeito da importância do Estado, da importância das políticas públicas, da importância de se combater políticas neoliberais, e a saúde está muito em voga por conta que o coronavírus impacta diretamente no sistema de saúde. Mas nós também estamos fazendo e abrindo essa questão na questão da educação. Eu acho que esse é o momento, para além do professor, da professora, do pai, do aluno estar preocupado com os 200 dias letivos, que a legislação, de alguma forma, vai garantir, a gente vai conseguir, né,
fazer isso da melhor forma possível, não empurrando goela abaixo um processo mal discutido, de também discutir a importância da valorização da educação pública. Nós estávamos num caminho, desde o início desse governo, um caminho de desvalorização da educação, no sentido do financiamento, no sentido até da importância da educação pública. Eu acho que esse é o melhor momento, né, Léo, para a gente poder discutir isso de novo e colocar isso na pauta, né? Sim. E eu acho que esse é o desespero do governo, né? E não só do governo, mas de boa parte do empresariado que apoia ainda esse governo, e daqueles que já abandonaram o barco, que apoiaram a eleição do governo do presidente Bolsonaro, né? Que, enquanto os outros países estão, de certa forma, superando os ditames das políticas neoliberais, inclusive muitos deles jogando para o alto o limite do teto dos gastos, notadamente os países europeus e outros países asiáticos, o Brasil ele vai na contramão. Então, na verdade, nós estamos num processo de disputa generalizada e ampla, profunda, que deve ser radical, porque a perpetuação e a continuação das políticas neoliberais no Brasil significa nada mais, nada menos do que a morte de milhares e milhares de brasileiros. Então, basicamente, né, se pegar, por exemplo, a questão da saúde, nos últimos 10 anos, mais ou menos, notadamente a partir de 2016, 2015, 2016, cujo ápice é 2018, há uma diminuição significativa de leitos no SUS e de hospitais credenciados também no SUS. E hoje, na verdade, nós temos um problema que não é um problema que se resolve, é um problema que não foi criado pela pandemia, né? Não foi criado pela epidemia. É um problema que foi criado porque o SUS ele foi sendo desconstruído e as políticas públicas foram sendo desconstruídas. Então, hoje nós temos uma razão de leito por habitante que é praticamente 40% menor do comparado a 2008. 30% a 40% menor comparado a 2008, né? Então, esse é o melhor momento, é o momento em que os trabalhadores, os movimentos progressistas, a esquerda, devem aproveitar e radicalizar o seu discurso na constituição de um Estado que provenha direitos a todos e a todas. É isso, né, Manu? Ao mesmo tempo que a gente está aqui para tentar abrir um canal de debate com os professores, também aproveitar o tema educação para abrir um canal de debate com o trabalhador e a trabalhadora brasileira, nesse momento importante que um governo neoliberal, de caráter autoritário, de caráter até neofascista, começa a perder poder e as pessoas, de maneira espontânea, começam a criticar e a se somar num grande movimento. Acho que isso é importante, né, Manu, esse momento, né? Nós do movimento temos emplacado muito essa questão que a gente veio vendo nesses últimos dias, né? Do Fora Bolsonaro, várias movimentações, bateção de panelas, que são movimentos importantes, mas também a gente tem que lembrar que quem é o vice-presidente é o Mourão, né? Então, para além de fora ou dentro, né, que teria que ser toda essa governança que está colocada, é como que a gente coloca essas pautas da defesa da educação pública, da saúde pública nesse momento, que isso atinge, de fato, toda a parcela da população. Né? Se você pensar quantos números de matrículas existem na rede pública, e como o Sacramento colocou, né, desde o congelamento da PEC, né, dos gastos públicos, só de 2019 a esse ano, foram mais 3 PECs colocadas, né, a 187, 188 e 186, pensando nisso, né, no congelamento dos gastos públicos de 25% do servidor, diminuição de 25%, né, dos servidores públicos, pensando em saúde e educação. São várias medidas que estão sendo feitas em ataque. Eu acho que esse é o momento de defesa, porque nos impacta, se você for pensar, né, o transporte público e todos esses profissionais também que estão se colocando na linha de frente, né, de risco para nos resguardar, né, neste momento. Então, acho que a pauta tem que ser mais ampla, não é fora governos apenas, mas como que a gente coloca essa questão da defesa do Estado, de fato, né, no Estado de fato democrático e dos serviços públicos. Eu acho que essa tem que ser nosso caminho e nosso debate daqui para frente. Eu queria colocar, para a gente poder caminhar para o final, para não ficar muito grande o nosso vídeo, a gente vai voltar a fazer, essa ferramenta, ela tem nos dado, assim,
essa flexibilidade de poder estar fazendo a todo momento, né? Basta no celular a gente estar conversando. Então, o blog vai abrir esse espaço a semana toda. Enquanto durar isso, a gente vai fazer esse mecanismo como um mecanismo de diálogo, de debate. Eu queria passar a mesma pergunta para os dois, e aí a gente fecha. Léo e Manu, primeiro começar com o Léo e a gente se encerra com a Manu. Se você fosse dar um recado hoje para os professores do município, professores do Estado, do Instituto Federal, para os pais e alunos a respeito dessa problemática, que recado você daria? Eu daria um recado que não adianta pensar no umbigo. Então, não adianta ficar discutindo dias letivos, não dias letivos, educação à distância ou não, se eu vou ter minhas férias ou não, meu recesso ou não. Não que isso não sejam direitos, mas nós estamos num momento em que há uma política de Estado, diria, não é só uma política de governo, é uma política de classe, né, consubstanciada, cristalizada numa política de Estado, que tem por objetivo destruir as políticas públicas. E a melhor forma de destruir as políticas públicas é destruir os servidores públicos. Então, esse é o melhor momento de fazer a defesa dos direitos, fazer a defesa do Estado e fazer a defesa das políticas públicas, para além das nossas questões mais imediatas e mais cotidianas. Muito bem. Manu? Acho que primeiro agora é o cuidado, né? A gente tem visto muito essa movimentação também dos cuidados pessoais, do se resguardar nesse momento. E uma bandeira que nós, no movimento, temos colocado há muito tempo perante, né, esse novo governo é a questão da nossa resistência ativa. Então, é o desmonte, né, em várias áreas, incluindo a reforma agrária, mas como que a gente consegue fazer o enfrentamento resistindo e também politizando esse debate. Acho que muito nessa linha que o Sacramento vem colocando. E é um momento de defesa, de fato, né, dos serviços públicos, do Estado. Então, a gente tem, né, por um motivo muito ruim, a dimensão nesse momento de quão importantes são os serviços públicos e esses profissionais, né? Então, acho que esse é o momento também da gente politizar e se cuidar muito e manter essa resistência ativa daqui para frente. É o que a gente tem dito aqui no blog, que é criar redes de solidariedade, de resistência e de luta em defesa do serviço público, dos servidores e das políticas públicas, enfim, né? Eu agradeço muito, Léo. Obrigado por estar presente aí. Agora eu sei que você baixou o Skype aí no celular, e a gente vai te chamar direto para você participar com a gente aqui, viu? Muito obrigado. Pode deixar, eu que agradeço, irmão. Pode contar comigo para sempre. Valeu. Manu, grande abraço para você, para o Felipe que está aí do seu lado. MST é um parceiro do blog, aliás, o blog é um parceiro do MST desde o início, e vocês sabem que podem contar com a gente. Muito obrigado, viu, Manu? Sim, obrigado e parabéns por essa iniciativa aí, e se precisar, estamos aqui no apoio também, tá bom? Isso valeu aí, e brigadão. Valeu, Manu. E o blog volta amanhã e todos os outros dias com esses vídeos, discutindo a questão de Ribeirão Preto, mas também discutindo a questão nacional. Isso aí.